arte brasileira é o tema da entrevista desta semana. Eu acho que a arte não é feita de unidades, ela é feita de multiplicidades e quanto mais multiplicidade, melhor. E tem muito mais para você no programa de hoje. Quem está no Cá Entre Nós desta semana é a Ana Calaça, artista plástica e professora da pós-graduação em Artes Visuais da Unisanta. Ontem ela falou sobre as definições de arte e definiu os movimentos artísticos brasileiros. Entre os assuntos da entrevista de hoje estão a antropofagia, a diversidade, artistas brasileiros e regionais. Os modernistas, eles foram, vamos dizer, mais radicais. E, claro, fizeram mais barulho, se reuniram, fizeram não só a semana, mas depois da semana as revistas foram extremamente importantes, os manifestos que foram criados como o antropofágico, por exemplo, essa relação com a arte de enfrentamento que os modernistas trouxeram, ela foi muito importante. Porque colocaram essa discussão do que é cultura brasileira, existe uma cultura brasileira que até hoje, né, a gente ainda persegue um pouco, existe uma identidade brasileira, dá para falar em uma, ou na verdade a arte brasileira tem uma multiplicidade de identidades, eles colocaram essa discussão. Essa relação que os modernistas vão ter com as vanguardas, ela é muito importante, porque coincide com um momento em que não só os artistas querem a modernidade, mas é um movimento assim, que extrapola a relação cultural, é um movimento político, é um movimento econômico, essa ideia de que o Brasil tem de se modernizar. A preocupação era não ser subserviente a essas vanguardas, quer dizer, não era copiar os expressionistas ou fuvistas ou cubistas, não era fazer o igual, mas pensar um pouco o que é que essas estéticas da vanguarda, o que é que elas podiam contribuir para uma arte brasileira. O movimento antropofágico, ele é emblemático dessa relação. A antropofagia histórica no Brasil, que vem das relações indígenas, não é um devorar qualquer, é um devorar seletivo. Você devora aquilo que interessa ser devorado para os seus fins. Então, chamar esse movimento modernista num determinado momento de antropofágico é dizer que você assumia que existia uma influência externa, nesse caso uma influência das vanguardas europeias, mas que em nenhum momento esses artistas estavam se propondo a ser subservientes a essa arte da vanguarda internacional e que estava se buscando que o Brasil pudesse produzir arte de vanguarda em pé de igualdade. Num primeiro momento, talvez não, mas num segundo momento nós conseguimos e tivemos artistas como Hélio Oiticica, Elijah Clark, que foram reconhecidos primeiro internacionalmente, tiveram exposições em grandes centros nos Estados Unidos e na Europa, como artistas de vanguarda, né, e que depois só acabaram tendo uma repercussão maior aqui no Brasil. Há artistas que são muito mais narrativos, né, que estão preocupados em contar a sua história de vida. A gente poderia resgatar, por exemplo, a Frida Kahlo, que é uma artista mexicana extremamente importante, em que a obra dela é autobiográfica, né? O tempo todo ela está revendo as experiências de vida que ela teve, que foram extremamente difíceis. E nós poderíamos pensar um artista brasileiro como Antônio Dias, por exemplo, que vive fora do Brasil e faz uma obra extremamente internacional, não deixa de ser um artista brasileiro, mas que consegue ser reconhecido não por ser brasileiro, por ter uma cara brasileira, mas porque mostra uma arte com valor de linguagem que também vai ser bastante reconhecida. A arte contemporânea, essa arte que é feita hoje,
ela está sendo feita. Então nós ainda não temos um julgamento, né, do valor desses artistas hoje. Tem alguns nomes que já são assim, né, estabelecidos, como Regina Silveira, por exemplo, Carmela Gross, a Renina Katz, a Faigo Strower, que faleceu em 2005, que também foi uma artista importantíssima para a questão da abstração no Brasil, uma das primeiras artistas a fazer abstrato. A quantidade de espaços que nós temos hoje para que o artista consiga colocar o seu trabalho, diferentes encontros, bienais, concursos, é muito maior do que era há 15 anos atrás. As galerias brasileiras hoje, elas têm espaço internacional, elas levam esses jovens artistas para as feiras nos Estados Unidos e na Europa. Agora, quanto disso vai permanecer? Daqui 50, daqui 100 anos, quais vão ser os artistas que nós vamos lembrar e quais, né, vão ser esquecidos e quais vão ser resgatados daqui 200 anos, talvez? Eu não arrisco palpite. O HTTP de hoje é para quem está apaixonado, ou melhor, é para quem está tão apaixonado que decidiu se casar. Se você foi atingido pela flecha do Cupido e logo vai dividir a pasta de dente com alguém, seja bem-vindo ao Prometo. Aqui você pode criar o site do seu casamento. O portal traz um conjunto de ferramentas que ajuda você a organizar melhor o grande dia. O primeiro passo é se cadastrar. Ao confirmar a inscrição, você tem acesso ao Profile, onde é possível configurar e personalizar a página. São vários modelos de layout. Depois de escolher o seu, é só adicionar as informações que deseja compartilhar com os amigos. São inúmeras opções. Você pode criar o álbum de fotos, a lista de presentes, cadastrar eventos como chá de panela, dar dicas aos padrinhos, informar o local da cerimônia e muito mais. No livro de visita, seus convidados podem deixar mensagens. E você pode escrever como estão os preparativos no blog do casal. O Prometo disponibiliza também o checklist, que funciona como um alerta para tarefas ainda não realizadas. Depois que você criar o site do seu casamento, é só enviar o link para os convidados. Todo o serviço é rápido e simples. Um mês após o casamento, a página sai do ar, mas é possível solicitar uma cópia em CD de tudo que ficou armazenado no site, no valor de R$ 60. Gostou da dica? Então acesse www.prometo.com.br. Você confere agora mais uma matéria que fizemos sobre a 13ª edição da Jornada de Odontologia da Unisanta. Alunos e ex-alunos participaram do evento. Novidades, nós temos a odontologia hospitalar, nós temos a especialidade de paciente especial e nós temos também implantodontia, temos a parte de odontologia legal, que é muito importante. A palestra da professora Raquel Lang foi sobre próteses. A função de uma prótese dentária é a reabilitação bucal em todas as áreas: estética, fonética e mastigação. Pode ser fixa ou removível. A fixa, chama prótese parcial fixa, ela não sai da boca. A gente prepara o dente, é confeccionada a prótese, ela é cimentada na cavidade bucal. A removível ela sai, como eu já havia dito, ela sai para a gente poder fazer a higienização. E a dentadura, que é a prótese total, o nome correto é prótese total, é quando o paciente não tem mais nenhum dente e a gente faz uma prótese inteira que cobre todo o céu da boca ou a parte de baixo da mandíbula e devolve esses dentinhos que foram perdidos. As próteses removíveis têm uma vantagem: são mais baratas que as fixas, mas o paciente deve saber qual o modelo mais adequado para o seu caso. Para usar a prótese fixa, o paciente precisa ter alguns dentes. A prótese removível a gente consegue colocar em paciente que teve uma perda dentária maior, que não tem apoio, a gente consegue usar ainda removível. A palestra não foi direcionada somente para quem quer se especializar na área protética. Para a professora, todos os futuros dentistas precisam ter conhecimento sobre o assunto. A gente mora no país dos desdentados, Então, se a gente não tiver um conhecimento do tipo de prótese que o paciente usa, o tipo de tratamento que o paciente precisa, a gente não consegue identificar o que a gente pode fazer. Então, para fazer um tratamento clínico, a gente tem que saber a maioria das áreas da odontologia.
Durante muito tempo, esse território da arte, e mais especificamente o território da pintura, foi um território muito masculino. Não que as mulheres não praticassem a pintura, mas elas dificilmente conseguiam espaços oficiais e conseguiam construir uma carreira como artistas e se colocar no mercado, e os seus quadros atingiriam valores dentro do mercado tão significativos. Eu acho que hoje há uma grande mudança na sociedade, e o fato de a gente ter um grande número de artistas mulheres é muito interessante. E a Beatriz é uma artista maravilhosa, né? O trabalho dela é de uma riqueza de colorido. A pintura, houve um período em que a gente chamava de pintura matérica, né? Em que as figuras haviam desaparecido, e chegou um momento de confronto tal que se dizia que a própria pintura estaria morta e não teria mais o que dizer a partir da pintura. E artistas como a Beatriz, elas nos mostram que as técnicas, as formas de expressão, elas passam por estágios diferentes, mas que elas podem sempre ser renovadas. Então essas relações de forma, essas imensas mandalas, essa cor muito exuberante, esse tamanho que ela propõe para as formas, diante da imagem que ela cria, não há como ficar indiferente. E ela representa muito bem o Brasil hoje, em qualquer lugar para onde ela vá. Eu tenho uma admiração pelas mulheres que conseguiram colocar o seu trabalho. A Ana Mendieta, que é uma artista cubana excepcional, Louise Bourgeois, que é uma artista francesa, a Frida Kahlo, que eu citei anteriormente, a área da gravura, a Munakata, uma artista japonês muito importante. São artistas que eu gosto de olhar de novo, e cada vez que eu olho, eu acho que eu vejo alguma coisa que antes eu ainda não tinha percebido ou não tinha olhado com essa preocupação. Eu tenho uma admiração muito grande pela pintura, pela escultura, mas eu trilhei um caminho todo, tanto como artista como professora, muito ligado à gravura e ao desenho. Então, claro que tem alguns artistas gravadores pelos quais eu tenho uma imensa admiração, dos mais tradicionais, como o Oswaldo Guilde, até os mais contemporâneos, o Marco Butti, Evandro Carlos Jardim, artistas que hoje têm um trabalho bastante reconhecido nessa área da gravura. Eu me sinto como profissional, como educadora, muito mais preocupada e interessada em mostrar a diversidade do que pode ser a arte brasileira, das diferentes possibilidades, do que em pensar essa questão da unidade, né? Pensar em América Latina, gente, hoje não é o Torres Garcia, a própria Frida, há muitas possibilidades para a arte. Eu acho que a arte não é feita de unidades, ela é feita de multiplicidades, e quanto mais multiplicidade, melhor. E amanhã tem mais Espaço Unisanta. Não deixe de ver!